Olá, hoje aqui no canal eu vou falar sobre 2 quadrinhos da Disney, um desse aqui do Donald e esse aqui do Mickey. Esse aqui são aqueles quadrinhos da Disney Europa, né, da coleção BD Disney, então são 2 quadrinhos franceses. Embora eles sejam independentes, esses 2 aqui se complementam porque foi feito pela mesma dupla. Então eu falo sobre tudo isso, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do grupo Teatro à Cultura, e toda semana eu falo sobre algum quadrinho. E coisinha da semana é as mais loucas aventuras de Disney e as mais alegres aventuras do Donald. Cara, esses quadrinhos que são muito bons. Ele foi feito pela dupla Léo Strondenhai e Nicolas Keramidas. Esses 2 aqui são quadrinistas, os 2 escrevem e desenham, mas nessas aventuras aqui, o roteirista foi o Lewis e o desenho foi o Keramidas, tá. E o que acontece, eu até já falei do Léo Strondenhai aqui no canal, foi quando eu falei desse quadrinho aqui, que é um quadrinho que não saiu no Brasil, e eu falei que é um dos melhores quadrinhos que eu já li na minha vida, assim. Eu já fiz 2 vídeos do Léo Strondenhai no canal, que eu até deixo aqui os cards e tal. Mas o que acontece, eu fiquei devendo mais, porque eu acho que o roteiro do Lewis é tão bom, que ele faz muita reviravolta, assim, né, e eu geralmente não faço roteiro pra fazer esses vídeos. Então, eu acho que eu não consegui me expressar muito bem, então eu tô dando um tempo melhor, assim, pra tentar fazer uma coisa que eu acho mais interessante, porque esse quadrinho aqui realmente é muito bom. Então eu queria fazer uma coisa mais legal sobre eles. Mas enquanto eu não faço, tem esses 2 que saíram aqui no Brasil, que vamos começar por eles. Então vamos lá. E a história, ela começa logo do prefácio. Como assim? Porque aqui conta uma historinha que os 2, né, quadrinistas, eles estavam andando, viram uma venda de garagem, entraram para ver as coisas e tal, e viram uma caixa cheia de revistas da Disney. E eles compraram. Quando eles foram ver, eram revistas americanas, né, estadunidenses, então, que só foram lançadas nos Estados Unidos, e elas estavam com páginas saltando e tudo mais, e era uma coleção incompleta, só tinha saído lá. E aí, essas que são as supostas revistas que eles encontraram também, mas isso aqui é tudo ficção, porque isso aqui é tudo que eles criaram, eles não encontraram nada não, então isso aqui só faz parte da mitologia da história. Então, o que acontece? Eles traduziram lá para o francês, quando eles são franceses, né, e puseram lá. E essa história aqui, ela é encontrada, tipo, nas últimas páginas, então só tinha uma história por página. Então ela tá incompleta. Então, porque a gente vê aqui, ó, começa no número 2, então não tem a número 1, depois vai para o número 4, não tem a 3, depois vai para 7, não tem a 5 e a 6, ou seja, então ficou faltando páginas entre uma história e outra. Então a gente, essa elipse, né, essa coisa que falta, a gente que tem que criar. Mas como a história está muito bem feita, a gente consegue entender tudo, assim. Então isso aqui é muito interessante. E fora os desenhos são muito bons e outros detalhes que tem da narrativa, que isso aqui é fantástico. Então a gente começa a história assim. O Mickey tá indo lá fazer algum compromisso pra ele encontra o Donald com o carro dele todo estrupiado aqui, aí o Donald pede uma carona, só que o Mickey fala assim: "Ah, não vou dar carona pra esse cara não", eu já chuto o Donald pra fora, né, pra falar: "Não quero encrenca pro meu lado". E aí, a página que tá faltando, a gente não sabe como, mas o Donald chega na caixa forte, então ele vai a pé, acontece qualquer coisa na outra página que a gente não tem. E aqui é interessante você ver que tá cheio de armamento, né, as bazucas, metralhadoras e tal, e o Donald coloca uma roupa de mergulho, porque o tipo, a gente tá lá nas profundezas da caixa forte, né, querendo falar com o sobrinho, tá. Então, e aí, então, já o dono de arranjando sarna pra se coçar com o tio Patinhas, né. E aí, a gente não sabe o que acontece nas outras 2 páginas, mas na outra, o Donald já tá aqui na lá no na casa do professor Pardal, ele toma um raio de encolhimento e fica pequenininho, tanto que tem uma aranha que começa a perseguir ele, tá vendo. Já na próxima página, é a sequência. A outra era 8, a 7, essa aqui é a 8, então o Mickey também tá lá, tinha acabado de também de se encolher, e a aranha começa a perseguir os 2 e tal, eles conseguem vencer a aranha, depois salta mais uma página, eles estão no jardim, e aí tem outros bichos e tal, só que eles conseguem sobreviver voltando ao tamanho normal. E aqui a gente descobre lá mais pra frente na história, que a cada 2 horas mais ou menos o raio encolhedor perde efeito e tal. Aí depois eles se separam de novo, o Mickey vai fazer as coisas dele, o Donald vai fazer as coisas dele e tal. E aqui o Mickey, ele vai falar com o Coronel Sintra. Sabe, aquele cara da polícia lá? Só que ele é encolhido também. Depois a gente descobre que o Bafo de Onça e os metralhas roubaram esse raio encolhedor do Pardal pra roubar a caixa forte. E aqui o Mickey fica desesperado, porque, meu, vão pisotear o Coronel Sintra, né? Então ele fica tentando, só que ele não consegue, e pisoteia o Coronel Sintra, né? Só que a gente não vê ele todo estribuchado, né? Todo pisoteado, né? Então tem essa pequena censurazinha aqui.
porque a página tá rasgada, tá vendo? E aí continua, né, o Donald vai pra caixa forte e o tio Patiaçal lá desesperado, porque roubaram todo o dinheiro dele, então vai lá, o Donald tentar resolver isso aqui, ele se enco aí tem o Mickey e o Pateta, o Donald tá tentando resolver as coisas, tentando achar o professor Pardal, e eles se encontram depois com o Mickey e com o Pateta, então essas coisas vão acontecendo. E como eu falei, tem essas elipses, né, com essas páginas faltando, então a gente tem que criar, ver que será que aconteceu e tal. E aí aqui essa aqui era aquelas histórias antigas de aventura, que tipo do Cowboy, sabe, que eles vão pra outros lugares, vão pra encontrar com monstros, com fantasmas, com aventuras espaciais, aventuras de tesouro e tal. Então é bem isso aqui. Então eles estão aqui, né, com o Pardal, e eles estão tentando procurar o avião do Bafo dos Metralhas. Eles encontram um avião todo estropiado lá, explodido, né. E o que acontece? No decorrer das conversas aqui, tá vendo, até do Bafo com os Metralhas, tá vendo? A gente vai descobrindo o que aconteceu. As moedas que eram pequenininhas, com o raio corredor, voltaram ao normal, então explodiu o avião. Então agora o Donald e o Mickey têm que recolher as moedinhas, né, na floresta toda, e ao mesmo tempo achar o Bafo. E aqui tem uma coisa bem interessante, que eu não sei se dá pra ver agora, o Bafo de onça aqui, cadê? Ele tá com a perna de pau. Porque no começo das histórias da Disney, quando o Bafo foi apresentado, ele não tinha uma perna. Tanto que o nome dele, em inglês, é Pete Perna de Pau. Aqui que é Bafo Jones, que eu acho que é mais interessante, né? Mas essa foi a primeira aparição do Bafo Jones nos quadrinhos. E essa aqui nos desenhos animados, né? E então uma outra imagem do Bafo, né? Com um Pete Perna de Pau. Sabiam disso aqui? Então isso aqui é legal porque como tá no começo, né, lá das histórias, tá o personagem do jeito antigo também. Então isso aqui é muito interessante. Então tá lá, os dois estão perdidos na floresta, aí primeiro vem os macacos, roubam as roupas deles, depois eles são atacados por onças, gorilas, e depois vão encontrar uma cidade inca, tá vendo? Depois eles vão encontrar monstros. O Mickey se encontra com esse fulano aqui que é um professor e cientista. Esse cara aqui é interessante porque nessa história aqui, esse cara aparece também. Então, tá vendo? Elas se complementam a história. Então é bem interessante. Esse fulano aqui, ele é um professor cientista e ele vai um monte de meteoro chocar na Terra. Então eles têm que fazer um plano para acabar com os meteoros. Então aí entra o professor Pardal também. Aí aqui, como eu falei, tem os mais monstros, né? Dinossauros, tem o T-Rex, o Velociraptor. Então, cara, é história fantástica aqui. Mamutes, Homem das Cavernas. Por fim, eles vão até parar na Lua. E aqui tem uma coisa bem interessante, né? Que continua essas coisas das páginas saltando. A próxima página a gente nem sabe que número que tá, porque ela fica escondida. Então, como que eles saíram da Lua e foram parar embaixo d'água no Reino das Sereias? Aí eles encontram um navio pirata, naufragado, né? O dono de tenta roubar o tesouro do pirata e não consegue. Então, cara, é uma história muito divertida, acontece um monte de coisa. E tem umas piadinhas também que acontece o seguinte: o, eles se encontram com o Bafo e com os metralhas várias vezes, tá vendo o Bafo aqui com a perninha de pau dele? E as 3 vezes que eles se encontram com o Bafo, por algum motivo, o dono ele consegue nocautear o Bafo. Aí vem o Coronel Singh e fala assim: ah, é uma recompensa pra você e tal. Não, isso é na outra. Eu tô confundindo. Viajei. É, isso é na do Dona. Esquece tudo. É porque eu vi as coisas aqui. Então, cara, isso aqui é muito interessante. Aí vamos lá, já que eu já dei spoiler dessa aqui, né, do Donald. Aqui, essa história continua a mesma pegada. Temos as capas supostamente originais, né, das edições antigas também. E aqui uma historinha também. Tá falando que eles saíram de novo para ver se conseguiam mais revistas desse tipo. Conseguiram. E aqui eles estão falando assim: ah,
tem umas almas maldosas aí, estão falando que a gente inventou tudo, não é verdade, a gente não encontrou os revistas, isso aqui é tudo sério e tal. E essa aqui teve mais sorte ainda, porque essa não tem nenhuma danificada, então as histórias estão completas. Então aqui não tem nenhuma página faltando, né. E aí aqui e essa história aqui é as histórias mais alegres do Donald. O Donald, ele tem que buscar a felicidade, que o tio Patinhas faz pra ele, dá essa missão pra ele, né. E aqui, essa primeira parte aqui é muito boa. Ó, aqui é a primeira página. A gente encontra vários personagens da vida do Donald, né. Aqui é o vizinho dele, o Silva, né, que tá sempre brigando, então ele já chega em casa chateado, já chega bravo, como sempre, já briga com o Silva. Aí ele vê os sobrinhos dele, fica feliz por ver os sobrinhos, só que o sobrinho já faz aquela zona na cozinha, e fala assim: "Ah, pai, tio, a gente fez bolo, tal, eu tenho pedaço de bolo com o senhor e tal". Aí ele fala: "Que legal, só que a cozinha tá toda porca, né". Ele fala assim: "Ai meu Deus, tem que". Aí ele começa a fazer as coisas, fica chateado e fica irritado, e aí não funciona a água da casa dele. Aí o tio Patinhas liga, ele fala assim: "Estava tão feliz até agora, né". Então, aqui é o feliz do dono, né. E aí o que acontece? Ele vai falar com o tio Patinhas, e de novo já sabe, vai se coçar, né. Aqui ele encontra já o Mickey, ele encontra o Gastão, aqui encontra o tio Patinhas primeiro, né, e dá uma lição pra ele. Aí ele encontra o Gastão, e ele começa a perseguir o Gastão. O Gastão sempre tem muita sorte, então ele é muito feliz. Ele começa a perguntar para o Gastão o que ele faz pra ser feliz e tal. E o Gastão é um chato, né, o Gastão não é feliz. E aí a missão dele, que o tio Patinhas deu pra ele, falou assim: "Eu quero saber qual que é o segredo da felicidade, né". Assim: "Ah, você é podre de rico e tal". Eu falei: "Ah, não, mas". Então ele dá essa missão pro dono. E o dono ele vai então buscar a felicidade. Aí o dono começa a seguir o Gastão, e não consegue nada. Aí ele pensa assim: "Poxa, quem que é a pessoa mais feliz que eu conheço? Ah, a vovó Donalda". Então ele vai pra lá, pra vovó Donalda. Então isso aqui é bem interessante, que a gente vai conhecendo vários desses personagens que a gente já conhece, né, já vai encontrando. Os sobrinhos aparecem no sítio que eles vão procurar um famoso Manual do Escoteiro Mirim perdido, que é o que tá falando todas as respostas da vida, inclusive como ser feliz. E aí o Donald fica com ele, então isso aqui também é interessante, né, tá os 3 sobrinhos e o Manual do Escoteiro Mirim e tal. Então isso aqui é muito legal. Ele continua nessa jornada, né, com a vovó Donalda e tal, e a vovó Donalda fica preocupada com o neto, falou assim: "Cara, quer saber? Eu vou chamar o professor Ludovico, que é bem esperto, pra dar uns toques pro Donald". O professor Ludovico chega e começa a falar sobre a teoria da felicidade e tudo mais, que você poderia ser assim e tal. E nesses aprendizados, sem querer, o Donald dá um peteleco no Bafo Jones, tá vendo ele com perninha de pau aqui? Aí chega o Coronel Cinto que estava procurando, e já dá uma recompensa pro Donald, né. A Donald fica com um monte de dinheiro, assim: "Ah, que legal, então eu vou comprar pizza". Ele compra pizza, faz massagem, vai pra praia, depois compra mais pizza e acaba o dinheiro. E a professora Dovil: "Que agora?". "Ah, agora acabou o dinheiro, não tô mais feliz, né, então felicidade é passageira, tá". Então ele vai, então é o seguinte, essa história aqui, ela é cheia de clichês. Essa aqui também. Só que são clichês feitos de jeitos interessantes. Então a história fica muito boa, a história fica divertida, cheia de coisas, assim, como o a perna de pau do bafo de onça, sabe, esses detalhes de antigamente, cheio de armas na caixa forte. Então coisas que não foram limpando, né, isso. E cara, é muito magistral, porque a história fica dando volta e tal, até que a gente chega nesse momento aqui. Eles vão falar com um único cara feliz de um país. Sabe por que o único cara feliz? Porque é o dono do país. Como assim dono do país? O cara é ditador em um país. Então o país sai em miséria e o cara é o único cara feliz. Então eles vão para um país ditatorial. E aí, eles começam a falar com o fulano, e eles são presos. Porque eles estão tentando manter a ordem aqui, né, e a ditadura e tal. E eles estão tentando, então vão ter que fugir desse local, eles estão presos, falam assim: "Pô, tinha felicidade e tal". Aí eles encontram e o país tá numa miséria, né, esse país que tá em meio da ditadura. Aí eles encontram esse cara meio bode aqui, né, e o cara tá lá, sem muita coisa, né, porque não tem emprego, não tem nada no país dele, né. E eles começam a falar se o cara é feliz, aí vê que o cara é feliz e tal. Só que eles dão um jeito de conseguir escapar desse local, né. Então os 3, Ludovico, esse carneiro e o Donald conseguem fugir do local, só que quando eles estão fora do país, eles saíram aqui da fronteira, tá vendo? Eles descobrem que o cara
como perdeu o professor Ludovico, ele conseguiu pegar um outro fulano, que é aquele outro professor cientista que estava nessa história aqui. O dono dele não fica bem e fala assim: meu, eu não vou deixar um cara ficar aprisionado num país ditatorial, né? Então, desculpa, mas eu vou voltar lá. Você é louco? Aí o Ludovico e o Carneiro vão embora e o dono de volta para tentar salvar o fulano, né, que ele conheceu. O ditador com o professor da outra história, né? E o dono já aparece. E fala assim: meu, vamos tentar sair daqui. Aí eles fazem uma máquina, né? Porque o cara é cientista, máquina que consegue atravessar paredes e tal, ultrapassar dimensões, então tem essas fantasias aqui. E eles conseguem sair, acontece um monte de coisa interessante. Isso resolvido em uma página só. Olha quanta coisa tem. Então, aí, quando eles estão no avião, o dono de salto de paraquedas, só que o paraquedas dele não funciona, né? Porque ele não tem muita sorte na vida, né? E ele vai lá, tipo, lá pro Himalaia, porque tem uma pedra rara que é pra encontrar e tal. E quando ele vai chegar pra ir buscar essa pedra, quem tá lá? Bafo de onça. E, sem querer de novo, ele consegue prender o bafo. Na verdade, quem faz a artimanha é o Mickey mais, né? O Mickey tá aqui também, mas quem recebe o prêmio, a recompensa é o Donald. O Donald recebe o dinheirinho aqui. E aí ele recebe isso daqui 3 vezes. Aí tem lá mais pro final, ele prende bafo de onça de novo, né, tal. Então vai acontecendo isso. Ele sai da neve, vai pra praia, e sempre em busca da felicidade. Puta, que deixa feliz e tal. Até que ele encontra aquele fulano lá, que ele, o Carneiro, né, que agora está morando aqui, tipo, em Patópolis, é uma cidade do tipo assim, uma cidade grande. O cara já tá empregado e tá com uma casa, tá com dívida, quer comprar um carro e tal. Assim, mas você é feliz agora? Ah, agora você nunca mais feliz. Mas você é cheio de dívida, você era mais, parecia que você era mais feliz antes, você não tinha nada. Não, porque agora eu tenho uma prestação para fazer e tudo mais, e ele viu que foi se escravizando, assim. Aí ele reencontra tudo o que ele encontrou antes, né? O Gastão, ela tá com uma garota, com um carro novo, Paulo, pergunta: "Ah, agora você tá feliz?" "Ah, não tô feliz ainda." E aí acontece de novo, encontra com o professor Ludovico, com o tio Patinhas e tal, e o final é igualzinho o começo. Ele chegando em casa dele e se encontrando com o Silva, né? Só que ele chegou bravo, né, logo no começo. Aqui ele tá chegando, tipo: "Ai, que bom, tô chegando em casa de novo", então já tá feliz. Quando ele encontra o Silvio começa a brigar com ele, ele não quer saber mesmo. Fica aí na sua, né. Aí os sobrinhos dele falam assim: "Ah, tio, a gente fez um bolo para o senhor, né, e vê aí tá tudo zona igual antes, né, só que sabe o bolo, pedaço de bolo aqui?" Ele olha, pega o bolo, pega o livro, tira o telefone da tomada e fica super feliz, lendo o livro que ele gosta, na poltrona, sem ninguém pra encher o saco e com um bolo. Então, aqui me encontra a felicidade. Cara, é uma história, assim, muito clichê, mas é muito boa, é muito bem feita. Então, cara, sabe quando você lê e você quer ler de novo? Porque ela é bem interessante, tem uns detalhes que você quer pegar e ela é rapidinha, então você quer ler de novo. Cara, isso aqui é muito bom. Então, tanto essa quanto essa aqui, vale muito a pena, recomendo. Então era isso, gente. Acho que o vídeo já ficou bem grande, né, pra ficar falando essas coisas assim, mas é indicação mesmo que acho que vale muito a pena. E algum dia eu vou tentar falar sobre esse fulano aqui, que esse quadrinho aqui realmente é muito bom. E então esse cara aqui, quando tiver coisas desse Léo Stronberg, eu sempre vou pegar porque eu gosto muito dele. É isso, gente. Se curtiu, compartilha. Vou deixar então os links aqui. Vou deixar um link na descrição, caso você queira comprar qualquer quadrinho pela Amazon, comprar pro nosso link. Sempre falo para você comprar em sebos ou em outras lojas, tipo Shopee, Estante Virtual, Mercado Livre e tal, porque geralmente é mais barato. Mas, caso você queira comprar pela Amazon, compra pelo nosso link, ajuda o nosso canal. E não esquece de comentar. Comentar é o que mais ajuda no nosso canal. Comentar, dar joinha, se inscrever. Grande abraço, gente. Se curtiu, compartilha. Até mais.